Então vamos lá? Vamos conversar aqui sobre um tema muito interessante que é onde investir em um ano eleitoral. Eu acho que para isso a gente pode voltar nos últimos anos eleitorais do Brasil, fazer uma análise do que aconteceu com a nossa Bolsa de Valores nesses ciclos e descobrir o que tem um fator mais protetivo. Eu não olhei antes os dados, porque eu queria descobrir junto com vocês, mas eu já sei exatamente o que funciona. Então, independente disso, a gente vai poder conversar da melhor maneira possível. Acho que o clássico que a gente diz, né, no mercado, e a gente pode ver agora se é verdade mesmo, e eu estava aqui, na época eu simplesmente não dei muita atenção, porque eu não sou um cara muito baseado em cotação. Antes de mais nada, sardinha raiz, deixa o like na confiança. Se você não é sardinha raiz ainda, segura sua mãozinha, considere deixar o seu like e se inscrever aqui no seu canal se o vídeo te agregar, te trouxer algum conhecimento que você ainda não tinha. E a gente vai averiguar o quê? Anos eleitorais no Brasil. Quais são os anos eleitorais? Você já sabe eles, né? Apenas da presidência, né? Não, a cronologia das eleições. O que interessa é a presidência da República, né? Então, de 4 em 4 anos, a gente tem eleições aqui, né? Eleição direta, tarará. Eleição direta de novo em 2010, então é 2006, 2 com 10, aí a gente tem 2 com 14 e assim sucessivamente, né? Então vamos lá, 2006, a gente pode pegar como o primeiro ciclo aqui. Então a gente tem a Bolsa de Valores no ano de 2006, começando no mês de maio e indo até o final do período eleitoral, depois de dezembro ali, vamos colocar, né, que teve ano de eleição, a gente pode considerar que 2006 subiu 9,99%. Então, o ano eleitoral não impactou a Bolsa de Valores aqui. A gente pode ir depois para 2010, que é outro ano eleitoral, né? E a gente pode verificar o que acontece. Então, janeiro de 2010, vamos pegar dezembro de 2009 até dezembro de 2010, vamos pegar aqui. 2010 a gente subiu 1,04%, né? E assim a gente pode olhar depois de 2014, que já é uma eleição que eu me lembro mais. Em 2014 eu já era adulto aqui, até o próximo dezembro. Aqui, 2014 foi um ano complicado, né? A bolsa acabou caindo, ó. De 27 a 26, né? 27 de dezembro de 2013 até o final de 2014, a gente teve 2,19% ali. 2018, porra, expectativa boa para o mercado. O mercado estava em ampla expectativa, a gente subiu 10%. E a gente pode vir depois para o ano de 2022, onde Luiz Inácio Lula da Silva foi o vencedor das eleições. A expectativa era de queda total também, né, naquele ano específico, mas você vê que de expectativa o Brasil não morre. 4,58% de alta ali. A gente pode dizer, né? A gente teve mais anos de alta em período eleitoral, independente de quem for o candidato vitorioso, do que anos de queda ali. De modo que se justifica, né, no período mais recente da história, todo o temor com anos eleitorais. Eu deveria vender tudo, minha posição, e colocar a posição só depois que a eleição acabar? Claro que não, né? E pelo contrário, anos eleitorais, para quem faz aportes frequentes, eles acabam sendo anos maravilhosos. E por que isso acontece especificamente? Imagina que se eu simplesmente comprar ações em períodos de estabilidade, se eu sou um investidor de longo prazo que invisto baseado numa lógica de qualidade, não numa lógica de empresas ali para especular, eu vou ter períodos o seguinte: se Banco do Brasil, por exemplo, cai 30% com a expectativa de algum candidato entrar e eu entro nele, ele volta ao preço normal porque aquele candidato não vai bem nas pesquisas ou não acontece aquilo que aconteceu, eu tive um ganho, né? Então ele abre mais janelas de investimento. Quanto mais oscilação no curto prazo uma ação tiver, melhor para o investidor de longo prazo. Raul, como assim? Mas eu vou ficar ansioso, né? Eu vou me sentir abalado. Mas o que o investidor de longo prazo está procurando é uma coisa chamada assimetria. Então, o que você, como investidor de longo prazo, está procurando? Você está procurando uma coisa que ninguém esteja percebendo e que gere para você uma oportunidade de comprar uma ação. Então, se todo mundo não soubesse, imagina o que você está tentando fazer quando você é um investidor de longo prazo. Se ninguém soubesse que uma empresa registrou o lucro recorde e você soubesse, o que você faria? Você imediatamente ia comprar ações daquela empresa para ganhar esse dinheiro. Correto? Se, num ano eleitoral, a maior parte das pessoas acreditam que o país vai acabar dependendo da função do resultado eleitoral, você, que é um cidadão sem esse receio, né? Você que compreende a realidade material das coisas e não simplesmente o delírio da manchete, você consegue saber que o Lula virando presidente da República, na prática o Brasil não ia virar a Venezuela, né? Tanto que não virou. Lá atrás, eu quero mostrar para vocês o que o Raul Sena disse, né? Há 3 anos atrás, se o Lula ganhar, o que eu vou fazer com meus investimentos e se eu vou vender tudo para participar das eleições. A gente vai ouvir um conselho desse rapaz. Eu não sei o que eu disse, eu não me lembro.
né? Mas eu acho que a gente consegue fazer um react aqui de mim mesmo. E assim a gente pode imaginar se o Raul se fudeu ou se ele não se fudeu aqui ouvindo os próprios conselhos. Ele explica o que é a Bolsa de Valores, como as pessoas, o que acontece com a Bolsa em anos eleitorais. Olha só, parece que eu penso sempre da mesma forma, né? Sempre pragmaticamente, nunca baseado em emoção. Era um jovenzinho, né? Isso aqui tem que ser dito. E agora sim, a gente vai explicar o que acontece historicamente aqui quando a gente está falando, né, de um ano eleitoral. Daí eu vou contar toda a história dos presidentes aqui e o que aconteceu em cada um dos períodos, mas eu acho que vale mais pra gente, né? Em vez de eu contar a história toda, é o que eu faço. Eu acho que aqui fica bom que eu devo dar um conselho precioso aqui agora. Vamos ver se eu mando vender tudo. Dizer com tudo isso aqui. Se a gente for pegar historicamente o período de eleição no Brasil, ele é um período de grande oscilação na Bolsa de Valores? Olhando historicamente, depois que passa essa oscilação, as coisas tendem a se normalizar e a tendência do Ibovespa, como você viu nesse gráfico lindo ali, é de alta, né? Então a gente tem uma tendência de alta. O que eu, Raul, acredito aqui? Eu não modifico absolutamente nada a minha estratégia. Se eu ver que as empresas ficaram mais baratas, as ações que eu invisto, vou ficar muito feliz de perceber essa janela de oportunidade aqui e comprar, né? Pode ser que a gente tenha um período como foi o da Dilma, um presidente que não é o que o mercado gostaria, ganhe, a gente vai ver uma queda durante os próximos anos, e aí a gente aproveita para comprar mais e depois o mercado volta a subir, né? A Bolsa de Valores no longo prazo, ela sobe caindo. Então, o meu ponto de vista é que eu não modifico nada na minha estratégia, eu invisto em bons negócios e para sempre, né? Eu não estou investindo aqui numa empresa imaginando o cenário dela para os próximos 4 anos, eu estou investindo numa empresa para morrer com ela em carteira. Eu quero ir lá para os meus 70 anos e eu quero estar com algumas empresas em carteiras ali, né? É claro que eu vou fazer uma transição aos poucos quando eu ficar mais velho para ter renda, uma empresa mais de dividendo, um fundo imobiliário, um pouquinho mais de renda fixa talvez, ficar mais frouxo porque já ganhei mais dinheiro, mas não vejo motivo nenhum, né, para me desesperar com isso. Caiu, a gente compra mais, subiu, a gente comemora porque tá ganhando, né? Não sei muito o que poderia mudar com isso. A gente percebe que se acontece alguma flutuação, normalmente é para baixo aqui, quando oscila, né? Olhando mais distante da maneira que eu olhei aqui, a gente não percebe aquela micro oscilação do dia a dia, mas eu acho mais importante assim, o que você quer saber não é se caiu no dia, o que você quer saber é o período, se foi turbulento ou não. Bom, então, simplesmente eu falo ali que a gente deve permanecer comprando boas empresas, né? E depois já era um ano que o Lula ganhou, tinha algumas pessoas dizendo que o Brasil ia virar Venezuela, né? Eu falo que não vai virar de jeito nenhum, falo da minha posição política, o que eu vou fazer com os meus investimentos, né? Eu falo aqui a mesma coisa também. A gente pode vir aqui e você vai ver mais ou menos a mesma coisa. O mais decepcionante que ela seja é um grandíssimo nada, né? Não vou fazer nada. A gente tem essa coisa muito louca, né? De nas eleições colocar 2 extremos ali, colocar 2 limites, como se eles fossem completamente loucos os dois, né? De um lado pensa-se que o outro é louco, do outro pensa que o outro é muito louco e que isso vai destruir o mundo, destruir o Brasil. Mas se você pesquisar por notícias, faça esse exercício que eu vou te mostrar assim. Ó. O Fim do Brasil, por exemplo, né? Que a Empíricos, inclusive, escreveu na época de 2014. O Brasil não acabou, né? Tá tudo aí até hoje. Então, e você pode pesquisar, isso aqui é mais recente. Então eu mostro que na época as manchetes todas diziam que o Brasil ia acabar. E aí eu explico que não vai mudar absolutamente nada, né? E que tudo isso, na verdade, não passa de um grande delírio, né? Então aqui pra gente pegar uma análise um pouco mais precisa, né? Na época eu falo que eu não ia mudar nada na estratégia e eu publicava a estratégia aqui no canal. Então tem algumas ações aqui no Na Reta que eu fazia os investimentos e eu mostrava o que eu comprava ali, né? Então a gente tinha feito um investimento na Blizzard, que a Microsoft acabou comprando, depois eu mostro quais ações eu comprei aqui. Eu não vou ficar assistindo o vídeo inteiro, porque é de uma chatice. Esse vídeo, ele é só pra membros hoje em dia, mas ele continua no ar aí, né? Eu só tirei ele do ar porque muita gente ficava copiando essa carteira e era uma ideia ruim, porque as pessoas copiavam sem sentido. Então, Microsoft, ela tá aqui, a gente comprou ela naquela época, tem nem o que dizer, né? Vai estar um troço absurdo aqui. E a Blizzard tinha virado Microsoft, então de janeiro de 22, na estratégia ali a gente continuou comprando dólar e reais, então 32% dolarizado, acho que foi bom. Tá bacana. O que mais que a gente compra aqui? Eu faço uma compra bem grande aqui, deixa eu ver. Faço uma compra de Google, historicamente ali, interessante também. São 5 posições internacionais que eu monto nessa aqui. Eu vou voltar também para uma de posições nacionais também, para não ficar só as internacionais, né? Mas é de janeiro, tá? É o primeiro vídeo depois que o Lula ganha, sem nenhum tipo de terrorismo, mas a gente continua fazendo investimentos em real e em dólar, uma diversificação internacional, né? Então, 126% dolarizado, por isso que o povo copiava na reta, né, também. Fastenal Company, essa deve ter dado merda, não deu não? Fastenal, eu não sei como é que ela tá. Deu sim, viu?
Então, Fast Now Company também dolarizado, né? 57% aí, bem interessante também as empresas que eu comprei ali. E SRG também, Stocks a gente acaba comprando aqui publicamente também. 5 anos, janeiro, vamos pegar janeiro. Janeiro ela tava mais baixinha aqui, ó. Janeiro aqui, pode pegar qualquer dia de janeiro, né? Não vai dar muita diferença. 54% também de alta, que é a ISRG, né? Lá fora, internacional. Quais ações brasileiras eu comprei? Acho que a gente pode ver aqui também. Vamos ver o que eu compro. Comprei a BEV3, não deve ter saído muito do lugar. Na época eu já faço essa piada, né? Ela não sai muito do lugar, a Ambev. Porcaria, né? Tá do mesmo jeito de sempre. Eu gosto muito de Ambev, gente. Eu continuo gostando de Ambev. Acho que em algum momento ela vai conseguir destravar, mas 7,36%. Então, uma empresa sem grandes relevâncias. Grendene também comprada ali em janeiro. Outra empresa também que não teve um bom desempenho, né? Continuo sendo sócio da empresa, mas aqui a gente vê que o mercado brasileiro ainda, ó, mesmo tendo alta, você percebe que Grendene caiu 44% nesse período, né? A gente tem ali ações de Grendene também. MDIA 3, lá em 2022, a gente pode dar uma analisada também. Ela, pegando de janeiro até aqui, a gente teve 1,16% de queda também, então não subiu legal, né? E aí aqui a gente tá com Itaúsa ali, VEG, que já estava na carteira, né? A gente manteve a estratégia aqui, então a gente consegue dar uma olhada. B3SA também, B3 também não foi uma empresa que subiu muito nesse período, não. Se você olhar lá de janeiro até aqui, né? A gente pode dizer 48%. Só que a gente continuou comprando na queda. Então, todas essas posições hoje, elas estão positivas na carteira. Mas estou pegando aqui de 2022, porque a gente pode olhar o que subiu, o que não subiu daquelas posições que estavam lá. Se era melhor ter vendido tudo, né? Então, a gente percebe que aqui 24% lá de janeiro até aqui. Engie, VEG3 também. A gente consegue ver ali como é que estava em 2022 também, né? 22 estava ali, janeiro, ó. Deu uma alta de 50% nesse período. BBSE3, né? Ações a gente consegue ver aqui também. Dada essa época, eu tô vendo se era melhor ter encerrado as posições, né? Até agora algumas era bom ter encerrado, mas a maioria, 76% BB Seguridade, né? Expressivo a alta ali. Viva 3, acho que performou mal, hein? Viva 3 daquele período até aqui. Vamos ver, Viva 3. 2022, janeiro de 2022, na minha opinião, teria performado mal. Não. 41%, né? Chocante ali, janeiro de 22, se a gente for considerar aqui esse vídeo é de quando? Janeiro de 22. Então não, 41%, interessante, né? Acabou subindo bem. Fleury, empresa também que eu acho que não sei se performou bem. Você vê que eu não acompanho, né? Só olha a rentabilidade geral, você vê o que é a calma na vida. Investidor de longo prazo mesmo, 1,77% de queda. Dependendo do período, né? É uma grande injustiça aqui, porque dependendo do período teve janelas até de 18% para ela, tá vendo? Ó? É porque depois eu não encerrei a posição, né? Eu sou buy and hold, então comprei mais em todos os meses aqui. Então, meu preço médio não é esse, mas tá lá. Sinqia saiu da bolsa, mas, cara, saiu com lucro gigantesco, né? Quem tinha aí saiu com lucro gigantesco. O IS-S3, a gente tinha aqui uma que mudou de ticker, né? A gente tem aqui tinha uma posição bem relevante nela. De janeiro de 22 até aqui, ela subiu 31% aqui. Eu nunca tive ela nesses preços aqui, tá? Isso aqui dos implits e tal, então eu nunca tive ela nesses preços. SBFG também a gente tem ali, até hoje tá na carteira, SBFG 3, né? É uma empresa que deu ruim lá no período de 2020. Até hoje ela também nunca performou muito, não. 45% de queda aí, empresa ruinzinha na carteira. Então você percebe também Itaúsa ali numa posição que 2022 até aqui, 71%, né? Então é isso, pelo sim, pelo não, muitas posições foram boas, outras posições não foram tão boas. O que interessa pra gente não é entender como é que essas ações estão hoje, né? É entender de novo a análise de fundamentos. E a análise de fundamentos, no longo prazo, ela vai acabar fazendo sentido, né? Você pode olhar no curto período e falar, Raul, não vale a pena, mas aqui eu posso mostrar para vocês, eu acho que uma forma melhor da gente fazer essa análise aqui, eu vou voltar para vocês, porque eu queria mostrar para vocês as posições e tal, para vocês entenderem que nem tudo sobe nesse período de tempo, né? Obviamente, né, quando a gente pega a carteira desde o início aqui, desde 2019, né, fevereiro de 2019, até aqui, se passaram quanto tempo? A gente passou aí quase 7 anos? 7 anos, né? Fevereiro a fevereiro, 7 anos. A gente teve ao todo, né, com uma diversificação muito boa, na renda variável nacional a gente teve 161% de rentabilidade, a renda fixa a gente teve 82%, no investimento internacional 89%, mas começou bem depois, tá? Não começou no mesmo período aqui, em criptomoedas 2.295% e em fundo multimercado tem um pouco de ouro que tinha aqui em fundo antes do ouro do Itaú, né? Que antigamente eu tinha que fazer conteúdo aqui no canal e eu não podia comprar ETF porque ninguém comprava. Eu comecei o canal em 2019, não era tão comum investir internacional e eu falava aqui desde o começo que era importante a gente fazer investimento internacional, mas a maioria das pessoas não gostavam. Então se a gente pegar em miúdos, a gente pode dizer que 330
331% dividido por 7 foi 47% anual composto aí, né? Seria a rentabilidade anual ou 331% nesse mesmo período. Mesmo excluindo criptomoedas, se a gente pegar 161%, eu diria que 23% ao ano foi um bom número nos anos de crise do Brasil aqui, né? Nos anos duros. E em dólar, a gente dizendo que 89,86% também nessa posição dolarizada. A gente teve uma posição bem menor, né? Em dólar ali, mas não foi por 7 anos. Estou dividindo por 7 aqui, mas não foi. Só começou a ter investimento internacional nessa carteira aqui por volta de 2022, né? Diretamente internacional. Antes disso, a gente fazia alocação por meio de ETFs e tal. Então, é uma rentabilidade muito boa. A rentabilidade dessa carteira, se você acompanha ela desde o começo, você sabe que ela era muito boa, mesmo com todos esses erros. Então, existem empresas aqui que desempenharam um bom papel, existem ações que foram para frente, existem ações que foram para trás. Ela era uma carteira com um fator protetivo bem menos agressivo, então eu tomava muitas posições de um risco maior, né? Inclusive por isso que eu parei de publicar essa carteira aqui no canal, porque muita gente acabava seguindo ela sem saber o que estava fazendo, mas a gente percebe que seguir uma estratégia que você se baseia na análise de ativos, na análise de risco, equilibra com relação à renda fixa, não fica só comprando renda variável, acaba se tornando uma alternativa muito mais interessante do que o investimento em algum tipo de bobagem, ou ficar, nossa, eu vou vender tudo, né? Claramente não teria compensado aqui fazer essa venda. Ah, não, Raul, mas em 2, 3 casos aqui compensou. Sim, mas isso tem mais a ver com as empresas do que com o fato do Brasil ter acabado ou não. E eu continuei comprando essas empresas, então meu preço médio foi diminuindo ainda. Aqui eu não fiz esse processo, né? Se você abrir aqui essa carteira, eu parei ela na época que eu parei de publicar aqui. Por quê? Porque eu espero daqui uns anos, né, voltar nela aqui. E eu deveria ter feito pelo menos o reinvestimento de dividendos. Então esse aqui tá sem o reinvestimento de dividendos depois do ano que eu parei de gravar, o que prejudicou imensamente a rentabilidade disso aqui, porque ele coloca os proventos aqui, mas o provento não tá indo para lugar nenhum. Depois que o provento é pago nessa carteira aqui, ele fica a Deus dará. Então ela não serve para utilizar porque você teria um ganho imenso. Tanto é que a partir da data que eu paro de publicar, né, aqui no canal, ela vai ter um rendimento que vai ficando meio lento, né? Se você pegar aqui, porque acho que eu parei foi em 2023, eu não me lembro, mas aqui você vai perceber que ele não anda mais, porque a carteira não tá andando porque não tá tendo um reinvestimento de dividendos para ela continuar andando. Mas eu acho que mesmo assim ela serve aí como essa fonte de inspiração. Se a gente voltar na carteira que tá na corretora mesmo, né, teria uma rentabilidade ainda mais expressiva que essa. E eu queria dos alunos aqui da UVP, né, quem entrou na UVP nessa época, quanto tá a sua rentabilidade desde aquele período? Comenta aí para mim, né, quem entrou na UVP nesses anos aí, porque você vai ver que o rendimento de todo mundo tá incrível por conta dos anos que a gente teve agora, muito bons, né, para renda variável. A gente teve agora um período muito interessante, então comenta aí quanto tá a sua rentabilidade. Lembra que se você comprou ETF de renda fixa, né, o Alpo, ele fica listado em renda variável, é bem ruim, então atrapalha um pouco ali. Mesmo em época de eleição, né? Não, aqui a gente tá aqui com, praticamente podemos dizer que 2 períodos eleitorais completos aqui, né? E não deu muita coisa, não. A gente não teve muitos problemas aqui. Pandemia, tudo isso aí, tá? Não teve nada disso nesse período agora, ou seja, compensa muito seguir esse tipo de estratégia, né? E se você quiser aprender a investir baseado em fundamentos, que é o que eu tô ensinando aqui no canal, já vai fazer 7 anos, o que eu vou te recomendar, né? Mesmo conselho do Raul daquela época. Se você voltar lá, ele tá dando o mesmo conselho desde sempre. Cara, quer começar a desenvolver uma estratégia realmente coerente, quer começar a saber avaliar riscos, quer começar a saber como fazer a distribuição da sua carteira, investir no exterior e tudo, eu vou te dar uma única dica. Cara, uma única dica. Direto eu dou essa dica aqui pra vocês. E assim, tem gente que até hoje nunca não acordou pra realidade. Mas o conselho vai ser o mesmo. Olha lá, ó, entra na UVP. Aqui, ó, conheça a UVP. Cara, conheça a UVP, clica no botão. Agora é diferente, né? A UVP ficou mais bonitinha. Aprenda aqui a investir na UVP, clica no botão, faça sua análise de perfil. Preencha o questionário até o final, que pra mim vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo todo. Então entra lá, preenche seu questionário, que eu vou ficar muito feliz de te receber pra te ensinar aqui. Lembra que a UVP naquela época era só uma escola de investimentos? Imagina quem confiou na gente naquela época, né? Hoje em dia tem plataforma, tem o Wealth, abre offshore, né? Pra você lá fora, abrir conta internacional, dar saída fiscal, tem módulo de investimento internacional, tem crédito pra você que quer financiar o imóvel, tudo isso dentro do mesmo lugar. Então a UVP cresceu bastante. Eu estive certo em todos esses anos que eu crio conteúdo aqui. Nunca valeu a pena mudar de estratégia de investimento por conta de período eleitoral. A gente conseguiu ganhar esse dinheiro todo, né? 300% ali de valorização. Você olha e fala, como é que foi feito isso? Não fazendo nada. A grande verdade é essa, não teve nenhuma venda, nenhum nada, só compra de boas ações. Então eu vou verificar aqui agora se vocês fizeram algum comentário, mas não perde a oportunidade, né? Quem entrou naquela época, eu tenho certeza que vocês vão ler os comentários aqui, e teve muito benefício de aprender a estratégia e de entender como investe. Lembrando da garantia da UVP, que se você não aprender a investir, desde essa época aí a gente devolve 100% do seu dinheiro. Eu falei pra vocês, né, que a gente nunca tinha tido nenhum processo por conta de não devolver o dinheiro. Esses dias teve um cara que processou a gente. Mas é muito bom o motivo do porquê que o juiz não aceitou o processo. Acho que vale a pena vocês conferirem aqui, que isso aqui ficou muito legal. Ele entrou em contato
pedindo pra gente devolver o dinheiro dele, né? Esse cara é um advogado. O Antônio tá processando a UVP. Aí ele entrou em contato, começou o processo em 2005 na cidade de João Pessoa. Ele trata o pedido de Antônio, ele fala que ele entrou em contato com um processo contra a consultoria, ele alega que foi cobrado R$548 no cartão de crédito por um serviço que não contratou. O que acontece? Ele tinha entrado na UVP e assinou a UVP para sempre, que é aquele ciclo, né? E a cada um ano a UVP vai lá e te cobra novamente, porque você fez um regime de assinatura. Inclusive tem escrito no site que é um regime de assinatura e tal. Mas eu acho que ele esqueceu. E daí ele pediu o dinheiro de volta e a gente devolveu, né, para ele. Só que a gente já havia aceitado, ó, o juiz define. O motivo, né? Qual a situação do processo? O motivo é que a empresa já havia aceitado cancelar o serviço e disse que faria um reembolso em até 60 dias. A gente manda para a operadora do cartão, a operadora do cartão tem que devolver o dinheiro. Não é um Pix que você faz, né? Você estorna no cartão. O juiz entendeu que o prazo do reembolso faz parte dos trâmites normais e que o valor cobrado pode ser recuperado, não havendo um risco tão grande que justificasse a devolução imediata. Não tem risco nenhum, né? Agora o processo vai continuar com a reunião pro dia 20 de março, mas a gente já devolveu. O problema foi a operadora do cartão dele. Então, ele processou a gente e muito provavelmente ele perderá o processo. Então, pode continuar acompanhando aí, porque ele vai perder o processo, porque na prática a gente nunca se incomodou em devolver o dinheiro, né? Ele simplesmente foi precoce. O Antônio é um cara precoce, mas não tem problema não, Antônio. A vida é assim. E ele ficou triste, nem foi com a UVP. Ele pediu o dinheiro de volta do UVP sempre, que ele não lembra de ter assinado. Parecendo eu que paguei uns 4 meses de academia sem ir, porque eu tinha esquecido de cancelar. Processa, Bluefit. Vou Você esqueceu. É uma loucura. E eu ainda ensino o truque na UVP, né? Eu falo, cancela o cartão em começo de ano, para justamente as assinaturas que você não se lembra, elas não te cobrarem. Mas eu não peguei seu cartão e digitei os dados aqui. Que é isso, rapaz? Tem a bondade. Raul, o que você acha de comprar ETF de ouro ou prefere de outra forma? Gosto muito. Gosto sim, Lucas. Compro ouro sim. IAU. IAU, tá? Adoro o ETF. Raul, tem uma pergunta. Será a UVP tem lugar pra mim como aluno e profissional? Você não sabe nem escrever o nome da empresa? Você escreveu UVP em vez de AUVP? Não tem lugar. Qual a diferença que a holding proporciona se o herdeiro terá o mesmo direito relacionado ao percentual? A transferência. Alguns tributos são menores, né? Pra transferir e é muito mais fácil. Mas é basicamente isso. Beijo pra vocês. Até amanhã.